Boa noite, hoje é dia 2 de julho e vamos para o nosso devocional dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live, todos precisam ver essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 33, versículo 21 e no Salmo 28, versículo 1. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro dos Salmos, Circunstância da Escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum dos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desse salmo. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua, trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão 72 e 162, Asaf do 50 e do 70 ao 83, filho de Corá 42 e do 44 ao 49, Etan, Salmo 89, Emã, filho de Corá 88 e Moisés 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome Davi, portanto tem a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui a designação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos incluem informações históricas que podem indicar o local e o contexto escrito, embora até isso, assim como sua autoria, pode ser tratar de uma ambiguidade. As informações não se podem referir à data da composição, mas aos locais onde os conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinal onde um segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos do 145 ao 150 e cânticos de ação de graças do 30 ao 32. Salmos de lamento 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aquele respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria e utilidade 19 e 119, os quais atendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em uma situação sem saída livre de Davi, acho que nunca desci uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música, acompanhando seus instrumentos de corda, então, enquanto eu cantava a minha canção.
E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. E agora vamos ler nossos devocionais, começando pelo devocional da manhã. Nele nosso coração se alegra. Salmo 33, versículo 21. Bendito é o fato que cristãos podem alegrar-se mesmo nas mais profundas agonias. Ainda que a dificuldade que os cerque, eles cantam, e com muitos pássaros cantam melhor dentro de suas gaiolas. As ondas podem cobri-lo, mas suas almas logo surgem na superfície, veem a luz do semblante de Deus. Eles possuem certa leveza que mantém suas cabeças sempre acima do nível da água, que os ajudam a cantar em meio à tempestade. Deus continua comigo. A quem deve ser a glória? Ó, a Jesus. Tudo é por Jesus. A dificuldade não necessária traz consigo consolação ao cristão, mas a presença do Filho de Deus na fornalha ardente, como ele, enche seu coração de alegria. Ele está doente, sofrendo, mas Jesus o visita e prepara sua cama. Ele está morrendo e as frias águas do Jordão sobem até o seu pescoço, mas Jesus o envolve em seus braços e proclama: Não tema, meu amado. Morrer é ser abençoado. As fontes principais da água da morte estão no céu. Não são amargas, são doces como néctar, pois fluem do trono de Deus. Conforme o santo parte vadeando pela corrente, e as vagas o envolvem, e o coração e a carne minungam, a mesma voz soa em seu ouvido. Não temas, eu sou contigo, não te assombras, porque eu sou teu Deus. Ao aproximar-se das fronteiras do infinito desconhecido, quase com medo de entrar nos reinos das sombras, Jesus diz: Não temais, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. O cristão, então, fortalecido e consolado, não teme morrer, não. Ele, inclusive, disposto a partir, pois, dado que viu Jesus como a estrela da manhã, ele anseia olhar fixamente para o sol em sua força. Verdadeiramente, a presença de Jesus é tudo o céu que desejamos. Ele, ao mesmo tempo, a glória de nossos dias, mas reluzante o consolo das nossas noites. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler o devocional da noite. A ti clamo ao Senhor, rocha minha. Não sejais surdos para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Salmo 28, versículo 1. Um clamor é a expressão natural de tristeza e uma expressão adequada quando todas as maneiras de apelo não nos ajudam, mas o clamor deve ser anunciado e dirigido ao Senhor, pois clama a homens é lançar nossa súplica ao vento. Quando consideramos a prontidão do Senhor em ouvir e a sua capacidade de socorrer, encontramos bons motivos para sorrir todos os nossos apelos ao Deus de nossa salvação. Será vão clamar as rochas no dia do julgamento, mas a nossa rocha atende nossos clamores. Não te cales, meros formalistas podem contentar com uma oração sem resposta, mas suplicantes genuínos não se satisfazem com o resultado de oração em clamar a mente e submeter à vontade. Precisamos ir além e receber respostas efetivas do céu. Caso contrário, não descansem e anseiam por receber a resposta iminente, pois temem até mesmo uma pequena porção de silêncio de Deus. A voz de Deus é geralmente tão terrível ao ponto de abalar a selva, mas seu silêncio é igualmente repleto de assombro para um ávido suplicante. Quando Deus parecer fechar seus ouvidos, não devemos por isso fechar nossas bocas, antes clamemos ainda mais determinados, pois quando o nosso tom torna-se mais agudo devido à avidez e ao pesar, ele não mais nos negará seus ouvidos. Em que atroz situação estaríamos caso o Senhor para sempre fosse surdo às nossas orações? Para não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Privados do Deus que responde orações, estaríamos em terrível situação, mais miserável que a de mortos em túmulos, e em breve afundaríamos ao mesmo nível dos perdidos no inferno. Precisamos de respostas às orações. Nossa situação é de urgência e aterrorizante necessidade. Certamente o Senhor proclamará paz às nossas mentes agitadas, pois em seu coração jamais haverá o intuito de permitir que os seus eleitos pereçam.
E esse é o nosso devocional do dia 2 de junho. Julho. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia também, mas no período da manhã entre 8 e 9 horas. Então tenha um bom resto de quinta-feira, que Deus te abençoe. Amém, amém, amém.